Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como é que passaram a semana? Tudo bem, né? Graças a Deus. Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da Basílica Românica e da Catedral Gótica. Então, nós vimos que as primeiras basílicas cristãs elas foram construídas em cima de ruínas dos templos romanos. Então, eles aproveitaram ali a ruína e aproveitaram alguns aspectos da arquitetura, como as colunas e os arcos. Se a gente observar a fachada das primeiras basílicas, elas até lembram um mercado romano. Agora nós vamos ver aqui que, a partir de um certo tempo, ou melhor, sempre as construções foram evoluindo. Então a Basílica Românica também vai evoluir para a Catedral Gótica. Então, como que eram essas catedrais aí? Eram prédios altíssimos que você avistava de longe. Então, elas estão presentes na maioria das grandes cidades da Europa. São prédios que foram feitos para durar para sempre. E elas são riquíssimas em detalhes, né? Tem muitos detalhes. Aquela altura magnífica. E aí a gente se pergunta por que elas foram feitas? Para que elas foram feitas? O homem ele sempre constrói com propósito. Cada época da humanidade, eu vejo a produção artística da humanidade e eu consigo enxergar o pensamento do homem. Então as catedrais elas fazem jus àquilo que estava sendo proposto ali naquele momento, que era o quê? Era o drama do cristianismo, né? Da fé cristã, levar a mensagem do evangelho. Então a palavra catedral, ela está ligada ao lugar onde está a cadeira do bispo. Então, essa que é o significado da palavra catedral. Depois nós vamos ver o que tinha de diferente entre uma basílica românica e uma catedral gótica. Por exemplo, a basílica ela é um prédio horizontal, pesadão, feita de pedra, em formato de cruz. Lembra que eu falei da configuração axial, que ela se expande para os quatro lados, a cúpula, né? Então, em formato de cruz cristã. Telhado de pedra, aquela nave central, como eu disse que as pessoas assistiam às missas em pé. Então, pequenas aberturas, né? Janelas pequenas, então tinha problema de iluminação ali, que a gente vai ver que eles vão resolver isso mais para frente. Então, essas são as características principais da catedral, da Basílica Românica, aquelas colunas enormes. Muitas vezes a coluna ela é tão grossa quanto a abertura que é do arco. Imagina a grossura desse pilar, dessa coluna, né? Toda trabalhada também, rica em detalhes. Então, um prédio que se parece com a Basílica Românica é o castelo, né? Porque o castelo, assim, em dimensão, ele é muito próximo da Basílica Românica. Ele é um lugar, uma construção alta, uma construção de grande porte, porque a gente sabe que as cidades elas se desenvolveram ali em volta dos castelos e das basílicas, das catedrais. Porque as cidades, a partir de um certo momento, quando o comércio enriqueceu, as cidades também foram enriquecendo e foram crescendo. Então, o castelo ele servia para abrigar os súditos ali, vamos dizer, durante uma guerra ou num momento de fragilidade, cabia todo mundo ali dentro do castelo. E a basílica, ela servia para abrigar quem? Os doentes, os feridos, o pessoal que estava ligado nessas questões humanitárias, né, tentando resolver injustiças, que tinha muita injustiça, sempre teve e ainda tem muita, né? Então, nessa época, a basílica e a catedral, elas abrigavam esse tipo de pessoas aí, né? Ah, e outra coisa, o castelo também ele tem essas pequenas aberturas, né? Quando a gente começa a desenhar, a gente faz aquela torre enorme e aquela janelinha lá em cima. Então isso é uma característica mesmo desse tipo de construção. E nós vamos ver que como que aliás, tem um historiador, o Ernest Gambrusch, que ele fala que essas catedrais elas tinham um caráter militar e militar e caráter militar de proteção, né, e combativo,
que quer dizer? É proteção mesmo. O que é o caráter militar? Por exemplo, um forte que protege as pessoas. Então ela tinha esse papel aí também, a igreja. Depois, como que vai ser a Catedral Gótica? Então, eles vão cada vez mais querer fazer prédios altos, né? Buscando essa elevação espiritual. A igreja, ela representa exatamente isso, essa busca, né? Pelo eterno, pela eternidade, pelo reino dos céus. Então, é como se você estivesse indo, se aproximando cada vez mais do céu. Essa que era a intenção, né? Dessa tipo de construção gótica aí. Então, são prédios assim, não existe um prédio que se compare a uma catedral gótica, né? Em toda a história da arquitetura do mundo. Então, por exemplo, eles vão resolver vários tipos de problema nas catedrais góticas. Eles vão resolver a questão, eles vão distribuir o peso do telhado ali sobre as paredes, criando também essas colunas muito grossas, um outro tipo de estrutura para o lado de fora, mas as paredes elas vão ser mais espessas, mais finas do que a da catedral românica. Então, os arquitetos eles tinham que ter muita criatividade para fazer tudo isso. Por quê? Não tinha tecnologia, não tinha batistaca, não tinha grua, não tinha guindaste, não tinha nada disso, né? Então, muitas vezes tudo começava ali um negócio e caía, porque não tinha um concreto, não tinha alicerce. Imagine, gente, a dificuldade. Então, tinha que ter muita criatividade. E quem entrava ali para fazer, né? Não, primeiro para fazer precisava de um dinheiro muito grande. Então a cidade estava enriquecendo, eles faziam campanhas para fazer essas catedrais aí. E muitas vezes a família inteira trabalhava ali. Por exemplo, a pessoa nascia ali dentro, trabalhava até o fim da vida, porque imagina um prédio que leva 300 anos para ser feito. Então você começa ali, você não vê o final. Então, por exemplo, tinha gente trabalhando de pedreiro, de ferreiro, de carpinteiro, fazendo móveis, fazendo andaime para aquilo ali subir, para resolver vários tipos de problema que apresentava ali, né? Então, tinha muito tipo de mão de obra que se era utilizada ali dentro das catedrais. Bom, uma catedral que ele vai chamar a atenção da gente aqui ou melhor, é uma basílica, a Basílica Sagrada Família do Gaudí. Então, o Gaudí, que é esse arquiteto espanhol ali da Catalunha, catalão ele recebe essa encomenda ali para fazer uma basílica na cidade de Barcelona. Então, essa basílica é como se ela crescesse um pouquinho por dia, porque ela não está pronta ainda. Ela só vai ficar pronta no ano de 2026, quando vai ser o centenário da morte do Gaudí. Então, é um prédio assim magnífico. Todo mundo que vai assim fala desse prédio, da imponência dele. Tem 3 entradas lá por dentro, né? Todo rebuscado, com detalhes na parede de folhas, de flores, né? Porque o arquiteto Gaudí ele era apaixonado pela natureza. Então ele vai colocar isso daí nessa construção que ele faz aí. E também aí na história das catedrais góticas nós vamos ver que várias pessoas imprimiram na história, né? Por sua genialidade, por sua criatividade. Então ele cita aqui o Guilherme de Calais, o conquistador, que ele foi assim, ele viajou, era um importante rei, né? Ganhou a Batalha de Hastings lá contra a Inglaterra, era ali do norte da Europa também. Então ele viajou ali por toda a Europa, desenhando, pegando detalhes de construções, porque ele queria fazer um prédio que marcasse para sempre, né, que representasse o desejo dos homens, né, de demonstração dessa fé cristã. Então ele vai fazer no ano de 1093, ou seja, no século X, ele faz a Catedral de Durham, ali na Inglaterra, que é assim um exemplo magnífico, né, do que seria a arte gótica, porque ela está em pé até hoje, essa catedral aí. Imaginem um prédio do século X, quantos anos não tem, né, gente? Nossa, tem mais de 1000 anos, não é verdade? Então, o século X ele já vai corresponder à Baixa Idade Média, porque antes do século X a gente chama de Idade das Trevas. Então, por quê? Por causa de conflito religioso, conflito entre os povos, guerras, né? Muita guerra, a gente vai ver aí
Então, Idade das Trevas. E agora, baixa Idade Média, final da Idade Média, onde surge o gótico, esse gótico que é um estilo mais simplificado, é simplificado, mas é muito sofisticado, né? Sofisticado por um lado e simplificado por outro. Então, ele fala aqui que havia uma disputa entre os arquitetos para ver quem ia conseguir fazer o prédio mais magnífico, com mais detalhes, com resolver melhor os problemas. E um nome aqui que ficou conhecido dentro da arte gótica foi de um abade chamado Suger. E na França ele é conhecido como Saint-Denis. Então, assim, ele era muito inteligente. Ele era procurado por príncipes, por reis, para falar de materiais, para fazer desenhos, para erguer igrejas. Todos os tipos de problema, eles iam até esse Saint-Denis, né? Como ele ficou conhecido, e ele dava sugestões, resolvia problemas, enfim, era uma pessoa inteligente. Então, toda essa obra deixada por esses grandes nomes, né, que passaram aí, fizeram história durante a humanidade, são importantes da gente conhecer, porque eles fizeram obras que estão lá, né? Se você vai lá, você vê a história da humanidade. Então, tá ali como patrimônio histórico para a gente poder apreciar. Então, uma outra coisa que o Saint-Denis deixou para sempre, ele resolveu um problema de iluminação. Porque imaginem para você criar uma iluminação dentro dessas catedrais góticas. Então, ele criou o vitral, que eram o quê? Grandes aberturas, né? Eles criaram aquela liga de estanho, que é você misturar dois metais. Então, são enormes aberturas com esses vitrais, todos eles com desenhos também, uma narrativa cristã, tinha uma passagem bíblica ali, também nos desenhos desses vitrais, né? E você entra numa catedral iluminada, né, com esse tipo de aberturas aí, com vidros multicoloridos, é como se você estivesse entrando num pedacinho do céu mesmo, né? De tamanha que é a beleza disso e aquela iluminação maravilhosa que o vitral causa ali dentro da igreja. E outro detalhe também que eles vão mudar é com relação ao arco, porque eu tinha o arco pleno romano, né, que vai ser usado na Basílica Românica, e agora na Catedral Gótica vai ser o arco ogival, que é aquele arco que termina em bico, né? Tudo isso porque o que foi mudando? Foram mudando as técnicas, foi mudando, por exemplo, o arco duplo para distribuir o peso do teto sobre a parede. Então, tudo o que vai acontecendo é porque as técnicas vão sendo aprimoradas, novas técnicas vão surgindo. Então, por exemplo, é muito comum você olhar uma catedral, ela começa com um tipo de técnica e lá no final dela a técnica já mudou. Então eu percebo uma parede mais fina, um arco feito de uma maneira diferente. Olha que riqueza, gente. É impressionante, né? A gente conhecer isso. Então, é mais ou menos isso que esse capítulo aqui traz para vocês, né? A respeito dessas importantes construções aí medievais que foram feitas com o propósito de levar a mensagem cristã, né? E de elevar o homem aquele nível lá espiritual, né? Que alcançasse a espiritualidade elevada do homem, que era o que Cristo propunha, né? Você desapegar da matéria e se ligar nessas questões espirituais. É muito bonita a mensagem do Evangelho, né, gente? Então, qualquer dúvida a respeito desse capítulo, eu tiro na nossa live, tá bom? De amanhã, né? E assim eu desejo uma ótima semana para vocês, tá? Com muita proteção. Um beijo enorme, meus queridos. Tchau, tchau.